Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje queria fazer a meditação, mas sobre o evangelho de hoje. Nosso Senhor, ele diz aos discípulos, né? Ficai atentos porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Vejam aqui, Jesus ele dá duas comparações, né? Ele faz uma parábola e ele coloca na parábola, precisamos entender aqui, ele coloca o dono da casa. Então a casa é nossa, né? O que é a casa? A gente pode colocar a casa como a nossa alma, como o nosso coração. Aquilo que pode ser arrombado pelo ladrão. Quem é o ladrão? O diabo. Nós podemos permitir que o ladrão entre no nosso coração. O ladrão ele não pode roubar a nossa alma. Mas o ladrão pode roubar o nosso coração, ele pode adentrar o nosso coração. E aí sim nós podemos perder a nossa alma. Então, e aqui nós falamos também do Senhor, né? O Senhor que vai voltar é o próprio Deus. Né? Então, ficar atentos, porque nós não sabemos em que dia o Senhor virá. Então, por isso nós precisamos cuidar da nossa casa, precisamos cuidar do nosso coração. Porque senão podemos entregar o nosso coração nas mãos de qualquer um. Podemos entregar o nosso coração na mão do diabo, o verdadeiro ladrão, que deseja roubar o nosso coração. Bem, se a casa está vazia, a casa ela pode estar bem arrumada. Imagina uma casa bem arrumada. Qual casa? Ao ler esse evangelho eu fiquei me perguntando, qual casa o ladrão gostaria de roubar? Vamos pensar num ladrão comum, né? Um ladrão físico. Qual casa o ladrão ele gostaria de roubar? O ladrão ele gostaria de roubar uma casa que realmente tivesse algo de valioso, tivesse um tesouro, que ele sabe. O ladrão, quando o ladrão ele quer roubar alguma coisa, ele se prepara, ele se comunica, ele faz uma estratégia, ele fica percebendo, será que a família vai estar esse final de semana? Será que eles vão sair de férias? O que tem dentro dessa casa? Então ele tenta perceber a entrada, a saída, aquilo que existe de valioso. O ladrão ele é estrategista, um bom ladrão, né? Ele é estrategista. Um bom ladrão no sentido de um bom profissional do roubo, se é que existe isso, né? Brincadeiras à parte, mas ele faz uma estratégia. Por quê? Porque ele quer pegar aquilo que é de mais valioso. O diabo não é diferente, né? O diabo não é diferente. Então ele quer perceber o quê? Ele quer perceber quais são suas fraquezas, ele quer perceber quando é que você se deixa levar por algo de fora, por algo externo. Então ele vai te fisgar por aqui. Essa pessoa não é muito interior. Olha, essa pessoa está rezando, mas ela tem essa fraqueza. O ladrão quer pegar o seu tesouro. O ladrão ele quer pegar você.
Se você tem algo para oferecer, né, o quanto mais próximo de Deus você está, o ladrão quer te roubar, porque você tem algo de valioso. A sua pureza é algo de valioso para o ladrão. A tua paciência é algo de valioso para o ladrão. As tuas virtudes são valiosas para o ladrão. O ladrão quer roubar isto. Agora, se sua casa fosse bagunçada, se você não tem nada para oferecer, se você não tem nada para dar ao ladrão, né? Se você não tem nada que brilhe aos olhos do ladrão, obviamente o ladrão não vai roubar a tua casa. O ladrão não vai querer, não vai ter nenhum desejo. Você já é impuro, o ladrão já fez a festa, né? Ele já roubou aquilo que deveria. Se você vive de mentiras, vive de promessas não cumpridas, vive de maus propósitos, a sua casa vai estar vazia. Não só vazia, né? Desarrumada, desorganizada. Não é a casa do interesse do ladrão. Então é isso que o Senhor está dizendo, olha, ficai atentos. Ficai atentos porque o ladrão ele vem. Compreendei bem isso, se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, então nós deveremos ficar atentos, porque o ladrão ele vai vir. Quanto mais próximos do Senhor nós estivermos, tem gente que acha que perto do Senhor não há tentação. Tem gente que acha que perto do Senhor não há sofrimento. Não, isso é uma mentira muito grande. Tem gente que quer fugir, tem gente que quer escapar desta vida. Tem gente que prefere ficar longe porque não quer ser roubado. Tem gente que tem medo do ladrão, né? Então, eu prefiro não rezar porque é muito difícil. Eu prefiro não rezar porque eu não quero enfrentar o ladrão. Não, o ladrão ele vai vir, o ladrão ele vai querer roubar, o ladrão ele vai querer... Quanto mais próximos do Senhor, o diabo ele vai querer pegar a sua vida espiritual para ele. Ele vai tentar. Ele vai te espetar, ele vai querer te atormentar, ele vai querer te roubar a tua alma, o teu coração, ele vai querer perturbar o teu coração para você perder a sua alma. Então, é necessário, em primeiro lugar, vigiar. Vigiar e não deixar que a sua casa seja arrombada. Fazer do meu coração uma casa forte, uma fortaleza. É assim, né? Eu coloco um sistema de câmera na minha casa, coloco uma proteção, uma tela na minha casa lá com arames farpados e coloco tudo uma proteção, eu me preparo para que o ladrão não entre, né? É isto, eu preciso vigiar. Esta vigia tem nome. Então aqui nós temos a segunda parte do texto do Evangelho. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor encontrar agindo assim quando voltar. Ou seja, aqui tem nome a nossa vigilância. O Senhor dá a vida em nossas mãos para que nós podemos cuidar da nossa vida. Primeiro, precisamos ter fé, precisamos ser fiéis. A nossa fidelidade. A vigilância está relacionada à nossa fidelidade. A fidelidade com que cuidamos da nossa casa. Como é que nós vamos cuidar da casa de maneira espiritual? Qual que é a fidelidade? Regras de oração. Regras da vida espiritual. Precisamos rezar. Precisamos fazer adoração.
coloca a regra, porque se você não regra a sua vida, se você não faz adoração, se você não tem horário para rezar, se você não tem horário para ir à missa, se você tem horário para todas as coisas, mas a missa é a coisa menos importante da sua vida. Eu costumo dizer, como eu queria que a minha paróquia, infelizmente ainda na minha paróquia, apesar de que eu já tenho bastante pessoas que participam, mas ainda é muito triste, porque num bairro grande como o meu, ainda 40 pessoas participam da missa. 40 pessoas ainda participam da missa. Poderia ser um pouco mais, 30 pessoas, às vezes 20, às vezes 10. E eu queria que todos participassem da missa. Eu queria... É o desejo de um padre, né? E eu espero que aqueles que não vão à missa na minha paróquia, esses que vão à missa perto do trabalho, que vão à missa perto da faculdade, de onde estiverem. Por quê? Porque esta fidelidade, se eu não tenho tempo para comungar, se eu não tenho tempo para receber o Senhor, se eu não tenho tempo para estar perto do Senhor, é a fidelidade. É a minha fidelidade, eu preciso estar perto do Senhor. Ontem eu escutava de um padre exorcista, um padre muito conhecido, o padre Duarte, né? Ele fez uma comparação assim muito, muito interessante, ele brincava, né? Ele dizia assim, olha, é o seguinte, imagine que hoje é o último dia da sua vida. É o último dia da sua vida. E você tem duas coisas para você fazer. Você pode ganhar na Mega Sena, você pode escolher entre ganhar na Mega Sena ou participar da Santa Missa. O que você escolheria? Imagina que hoje é o último instante que você tem. Você só pode escolher uma coisa. Talvez não como o último dia da vida, né? Porque aí também talvez seria muito fácil escolher. O último dia ninguém vai escolher uma coisa... Mas assim, você pode fazer somente uma escolha. Você não pode escolher para sua vida toda. Aí, então você pode escolher para a vida toda participar da missa todos os dias, mas ser pobre, ser perseguido, ser tentado, cair, ser perseguido fisicamente. Ou você pode escolher ser rico e ter uma vida tranquila, ganhar na Mega Sena, ser milionário. O que você escolheria? Só que você não vai poder participar da missa, você não vai poder comungar mais. Qual seria a sua escolha? Qual seria a sua escolha? Empregado fiel, o que você deseja? A Deus ou o mundo? Qual empregado fiel e prudente? A prudente é uma virtude que move o coração daquele que ama Deus, que move o homem para o bem, que deseja o bem sobre todas as coisas. Qual é o Senhor, ele coloca à sua frente, à frente da vida, um homem fiel e prudente. Se nós perdemos a nossa fidelidade, se nós perdemos a nossa prudência, nós não vamos desejar o bem. Nós não vamos ser bons testemunhos. Nós não vamos alimentar, né? Nós estamos aqui, ó, o empregado que ele coloca à frente dos demais empregados. Ou seja, o Senhor está te colocando à frente, ele coloca como fiel e prudente para alimentar tudo aquilo que existe dentro do teu coração. Alimentar a tua vontade, alimentar o teu desejo, alimentar os teus sentidos. Com que você tem alimentado os teus sentidos? Com desejos carnais ou com desejos espirituais? Então o Senhor diz, feliz o empregado cujo o Senhor encontrar agindo assim. Feliz o empregado que o Senhor encontrar fiel, prudente. E ele diz, em verdade vos digo, ele confiará a administração de todos os seus bens. Ou seja, terá a vida eterna.
E aqui é o contrário. Ao empregado infiel, ao empregado mau, aquele que se esquece que o Senhor vem, aquele que não pensa na vida eterna, aquele que não pensa nas coisas eternas, aquele que não espera o Senhor. E o Senhor, ele virá. Mas aquele que descuida da tua vontade, né? Ele coloca aqui, o Senhor, ele dá esta parábola: começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados. Ou seja, como é que eu bato com os companheiros? Como é que eu mato os meus companheiros, né? Eu mato a minha vontade, dando má vontade, dando maus desejos. Eu alimento as minhas vontades com maus prazeres. Somente com prazer e prazer e prazer e prazer e prazer. Eu vou acostumando mal. Eu vou bebendo, comendo. Eu vou partindo pela gula, pela preguiça. Eu vou desorganizando, eu vou desajeitando. Então, quando o Senhor voltar, porque não foi fiel, porque o Senhor vai voltar na hora que nós não sabemos, este empregado será partido ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas, a sorte dos mentirosos, a sorte dos fingidos. Queridos irmãos, como é necessário neste tempo ser fiel. Peça a Deus a graça da fidelidade, peça a graça da prudência. Eu preciso querer a Deus, dá-me o impulso da prudência, amar a Deus sobre todas as coisas, desejar o bem até as últimas consequências. O prudente é este. O prudente não é um cuidado, a prudência não é um cuidado. A prudência é desejar a Deus, é ir até Deus, até as últimas consequências. Os mártires são prudentes, porque eles desejam a Deus. Os mártires foram prudentes porque eles lutaram por Deus. Os mártires foram prudentes. Porque eles desejaram o bem, porque eles não se afastaram. O Senhor, ele te quer fiel. O Senhor, ele te quer prudente. Hoje, dia de Santo Agostinho, nós temos aquele texto muito famoso de Santo Agostinho. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim, eu te procurava do lado de fora. Eu disforme lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti as tuas criaturas que não existiriam se em ti não existissem. Tu me chamaste, teu grito rompeu minha surdez. Fulguraste e brilhaste, a tua luz afugentou a minha cegueira. Espargiste tua fragrância e respirando-a, suspirei por ti. Tu me tocaste e agora estou ardendo no desejo de tua paz. É isto. O homem fiel e prudente começa a olhar para aquilo que é necessário. O homem fiel e prudente não se encanta com as criaturas. O homem fiel e prudente arde de desejo por Deus. O homem fiel e prudente não quer outra coisa senão a Deus. O homem fiel e prudente, ele sabe aonde está o seu Deus. Ele se lança nos braços de Deus, ele confia, ele escuta a voz de Deus. O homem fiel e prudente, ele anda pelos caminhos da oração, ele anda pelos caminhos da tua palavra. O homem fiel e prudente, ele sabe aonde habita, ele sabe qual é o segredo do coração de Deus, ele quer habitar o coração de Deus, ele não vai procurar do lado de fora aquilo que está dentro. O homem fiel e prudente, ele só busca Deus sobre todas as coisas, ele está preparado. O homem fiel e prudente não permite que o ladrão entre. Ele não se deixa roubar, ser roubado.
porque ele é fiel e prudente. Ele espera o Senhor. Ele sabe que o Senhor voltará. Ele espera o dia do Senhor ansiosamente. Vamos pedir essa graça ao Senhor nesse dia. Vamos pedir esta graça. Desta fidelidade, vamos pedir a graça desta prudência. Que o Senhor, quando vier, nos encontre vigilantes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.